Fala pessoal, vamos iniciar aqui mais uma instrução. Hoje iremos falar sobre a instrução técnica número 08 de 2016 da Legislação de Segurança contra Incêndio do Estado da Bahia. Essa instrução técnica tem como tema o tempo de resistência ao fogo dos elementos de construção. Eu sou o soldado BM Souza Filho, sou lotado no 15º Grupamento de Bombeiros Militar da região de Paulo Afonso. Bem, vamos agora iniciar nossa instrução propriamente dita. Inicialmente, iremos falar qual o objetivo central desta IT. O objetivo da IT é estabelecer as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram as edificações, quanto aos tempos requeridos de resistência ao fogo, o próprio TRRF, para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar, assim, a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros, atendendo, claro, ao previsto no Decreto Estadual número 16.302 de 2015, que dispõe sobre a própria segurança contra incêndio das edificações e área de risco no estado da Bahia. A definição. Bem, nós devemos diferenciar inicialmente a definição de elementos estruturais e elementos construtivos, certo? O que é um elemento estrutural? Entenda elemento estrutural basicamente como aquele elemento da edificação no qual terá o poder de distribuir as cargas, ou seja, o peso, basicamente o peso de todos os elementos da estrutura da edificação. Por exemplo, entenda como elemento estrutural uma laje que irá receber os esforços, a carga da cobertura, e irá transmitir esses esforços, esta carga, para outro elemento estrutural, que é o pilar, no caso a viga. Posteriormente, a viga irá transportar a carga para os pilares e, consequentemente, os pilares irá transportar os esforços e as cargas para as fundações. Daí, as fundações transmitirá todos os esforços e cargas da edificação para o solo. E elementos construtivos, elementos diferentes dos elementos estruturais, não tem como função estrutural. Ele não tem a função de receber essa carga e distribuir. É o caso de uma parede de alvenaria. No caso, se for uma parede de concreto, de blocos de concreto, será um elemento estrutural. Porém, se for uma parede de alvenaria, como aqui na imagem mostra, parede de alvenaria, podemos ver aqui, isso não é um elemento estrutural, apenas um elemento construtivo. Por quê? Porque não tem a função de possibilitar a transmissão de cargas até o solo da edificação. Bem, iremos falar agora sobre os procedimentos. Que procedimentos são esses? Os tempos requeridos de resistência ao fogo, o TRRF, são aplicados aos elementos estruturais e de compartimentação, como havia dito anteriormente. Contudo, para comprovar o TRRF constante nesta IT, são aceitas as seguintes metodologias. Vamos lá. Execução de ensaios específicos de resistência ao fogo em laboratórios, atendimento a tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios de resistência ao fogo, e também é aceito para comprovar os tempos requeridos de resistência ao fogo, modelos matemáticos analíticos devidamente normatizados ou internacionalmente reconhecidos. Temos ainda o método de tempo equivalente para reduzir o TRRF. Admite-se o uso deste método para redução do TRRF, excetuando-se as edificações do grupo L, que são as edificações do grupo dos explosivos, e das divisões M1, túneis, M2, parque de tanques e M3, centrais de comunicação de energia. Contudo, todavia, fica limitada a redução de 30 minutos dos valores do TRRF constantes na tabela A, anexada à própria IT. Na utilização do método equivalente, do tempo equivalente, o tempo de requerido de resistência ao fogo, resultante do cálculo, não pode ter valores inferiores a 15 minutos. Veja só, agora eu estou falando sobre 15 minutos para edificações com altura menor ou igual a 6 metros dos grupos A, D, E, G e divisões I1, I2, J1 e J2 são os depósitos.
Vemos aqui o método de tempo equivalente para redução do TRRF. É uma equação no qual utilizamos o valor da carga de incêndio específica do compartimento analisado, os fatores adimensionais, se tem chuveiros automáticos, se há brigada de incêndio em edificação, detecção, e também consideramos os fatores adimensionais que dependem do risco de incêndio determinados respectivamente pela própria equação. Falando agora sobre um elemento da estrutura que pode ser o aço, adotamos a NBR 14.323 de 2013, que refere-se a projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifício em situação de incêndio. Recomenda-se que a temperatura crítica do aço seja tomada como um valor máximo de 550 graus Celsius, claro, para os aços convencionais utilizados em perfis cujo estado limite último, a temperatura ambiente, não seja de instabilidade local elástica ou calculada para cada elemento estrutural de acordo com a norma supracitada. Aceite-se também o dimensionamento através de ensaio de resistência ao fogo de acordo com a NBR 5628 de 2001. Isso foi o aço. Agora vamos falar sobre o concreto. Claro que vocês devem entender que o concreto é uma mistura entre cimento, areia, água e o próprio material granulado, que é a brita. Aqui nós estamos falando apenas de concreto, senhores, não de concreto armado, que aí seria-se o próprio aço, né? Para o concreto, adote-se a NBR 15.200 de 2012, Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio. Se assenta também o dimensionamento próprio através de ensaio de resistência ao fogo, de acordo com a NBR 5628. Na ausência de normas nacionais, adota-se a Eurocode, em sua a última edição, na verdade, ou norma similar reconhecida internacionalmente. Agora vamos falar sobre os materiais de revestimento contra o fogo. A escolha, o dimensionamento e a aplicação de materiais de revestimento contra o fogo são de responsabilidade total do responsável técnico. Entendeu bem? Escutem. A escolha, o dimensionamento e a aplicação de materiais de revestimento contra o fogo são de total responsabilidade do responsável técnico da edificação, viu, pessoal? As propriedades térmicas e o desempenho dos materiais de revestimento contra fogo, quanto à aderência, combustibilidade, fissuras, toxicidade, erosão, corrosão, deflexão, impacto, compressão, densidade e outras propriedades necessárias para garantir o desempenho e durabilidade dos materiais devem ser determinados por ensaios realizados em laboratório nacional ou estrangeiro reconhecido internacionalmente, de acordo com a norma técnica nacional ou, na ausência desta, de acordo com a norma estrangeira reconhecida internacionalmente. Falando agora sobre subsolo, pessoal. Os subsolos das edificações devem ter o tempo requerido de resistência ao fogo estabelecido em função do tempo requerido de resistência ao fogo da ocupação a que pertencer, conforme o anexo que eu irei mostrar posteriormente, anexo A da própria IP. Os tempos requeridos de resistência ao fogo dos elementos estruturais de subsolo, cujo dano possa causar colapso progressivo das estruturas dos pavimentos superiores ao subsolo, a critério do profissional habilitado, a critério do responsável técnico, do responsável pelo projeto, não poderão ser inferiores, o tempo requerido de resistência ao fogo, aos pavimentos situados acima do solo. Falando agora sobre as ocupações mistas. Nessas ocupações, para a determinação do tempo requerido de resistência ao fogo necessários, devem ser avaliados os respectivos usos, as áreas e as alturas, podendo proteger os elementos de construção em função de cada ocupação. Então, posso proteger os elementos de construção em função de cada ocupação, de cada área de edificação, já que eu possuo ocupações mistas dentro da própria edificação, de uma mesma edificação. Falando agora sobre o controle de qualidade, pessoal. Para edificações com área superior a 10.000 m², será exigido um controle de qualidade realizado por empresa ou profissional qualificado durante a execução e a aplicação dos materiais de revestimento contra fogo às estruturas. Ou seja, para edificações com
com área, na verdade, superior a 10.000 m², será exigido um controle de qualidade. O que é o controle de qualidade? É um processo de gestão padronizado e normatizado, seguindo NBRs, seguindo normas, para que exista um padrão geral em toda a edificação, em todas as edificações acima de 10.000 m². Falando agora sobre o Memorial de Segurança contra Incêndio dos Elementos de Construção. Vejam só. Quando houver aplicação de materiais de revestimento contra fogo nos elementos de construção, deve ser anexado na solicitação da vistoria, veja só, na solicitação da vistoria, junto ao CBM, ou seja, junto ao Corpo de Bombeiros Militar, um modelo de memorial com os seguintes dados: metodologia para atingir os tempos requeridos de resistência ao fogo dos elementos estruturais de edificação, citando a norma empregada, os tempos requeridos de resistência para os diversos elementos construtivos, estruturas internas e externas, compartimentações, mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc. Especificações e condições de isenção ou redução do tempo de requerido de resistência ao fogo. Qual o tipo e espessura de material de revestimento contra fogo utilizado nos elementos construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas. Este memorial poderá assinado, memorial, o anexo Q, previsto na IT 01, veja só, pessoal, esse memorial está previsto na IT 01, viu? Ele não está previsto na IT 08. Este memorial poderá ser assinado por mais de um responsável técnico, discriminando na RT as respectivas atribuições. As edificações com área superior a 750 m², com elementos de construção em madeira, independentemente da resistência da estrutura e das possíveis isenções ou reduções de TRF, devem possuir tratamento retardante ao fogo. Esse item é importante, pessoal. Pode até repetir, viu? As edificações, vejam só, com área superior a 750 metros, ou seja, aquelas que exigem projeto técnico, com elementos de construção em madeira, ou seja, piso, vigas, lajes, paredes, tudo mais que for utilizado na construção, se tiver elementos de madeira, independentemente da resistência da estrutura e das possíveis isenções, devem possuir esses elementos construtivos de madeira tratamento retardante ao fogo. A própria IT simula algumas isenções do tempo requerido de resistência ao fogo, ou seja, ela isenta algumas edificações da própria verificação e redução do TRRF. Quais são essas edificações? Edificações enquadradas nos subitens abaixo, que eu irei dizer, estão isentas da verificação e redução do TRRF. Edificações de classes P1 e P2, de acordo com a tabela A, com área inferior a 750 m². E tendo como classe P1 e P2, edificações com altura variando de 0 a 12 metros. Vejam aqui. Essa situação vou trazer para os senhores. Classe P1, classe P2. O que é que diferencia a classe P1 da classe P2? A própria altura da edificação. H, altura menor ou igual a 6 metros, e altura entre 6 e 12 metros. Vamos voltar aqui. Então, edificações das classes P1 e P2, com área inferior a 750 m², estão isentas da verificação e redução do tempo requerido de resistência ao fogo. Edificações de classe P1 e P2, novamente, com área inferior agora a 1.500 m², com carga de incêndio específica menor ou igual a 500 MJ por metro quadrado, excluindo-se dessa isenção as edificações pertencentes às divisões C2, C3, F6, F1, F5, F6, H2, H3 e H5. Outras isenções são as edificações pertencentes às divisões F3, F4, exclusivo para áreas de transbordo e circulação de pessoas, e F7 das classes P1 e P2, exceto nas áreas destinadas, pessoal, a outras ocupações, que caracterizem ou não ocupação mista. As edificações pertencentes à divisão J1, depósito, de classe P1 e P2, também estão isentas da verificação e redução do TRRF.
Edificações destinadas à academia de ginástica e similares de classe P1 e P2, nas áreas destinadas a piscinas, vestiários, salas de ginástica, musculação e similares, desde que possuam nestas áreas materiais de acabamento e investimento em combustíveis, também estão isentas de verificação e redução do TRRF. Edificações pertencentes às divisões G1, G2, garagens, das classes P1 a P4, quando abertas lateralmente conforme T, também estão isentas de verificação e redução do TRRF. Aqui está o anexo A. Eu irei dar um exemplo agora para os senhores, para que nós possamos encontrar qual o tempo requerido de resistência ao fogo para uma situação. Temos aqui um teste prático, que eu coloquei para os senhores, que é determinar o tempo requerido de resistência ao fogo para uma escola com 6 pavimentos, todos com pé direito de 3 metros, pé direito entenda como a distância do piso ao teto, e área de 400 metros quadrados por pavimento. A cobertura é constituída por laje e telhas, não havendo permanência de pessoas. Vamos lá, pessoal. Qual é o primeiro passo para eu determinar o meu tempo requerido de resistência ao fogo? O primeiro passo que eu preciso determinar é a própria altura da edificação. E como eu considero a altura da edificação? Eu considero do piso, do primeiro piso, ou seja, pego o piso do primeiro pavimento, do térreo, na verdade, e vou até o piso do último pavimento. Entenderam a situação? Por quê? Porque a cobertura é constituída por lajes e telhas e não há nenhuma permanência de pessoas. Então, eu pego a altura do piso do pavimento mais inferior até o piso e não o teto do pavimento mais superior. Então, se eu tenho 6 pavimentos, cada pavimento tem uma altura de 3 metros, desconsiderando o último pavimento, eu vou ter uma altura de 15 metros, pois, determinando a altura de edificação, é a distância compreendida entre o ponto que caracteriza a saída, situado no nível no qual uma porta conduz ao exterior do prédio, ou seja, o primeiro pavimento, o térreo, excluindo-se assim zeladorias, barrilete, casa de máquinas, piso técnico e piso sem permanência humana. O segundo passo é consultar o próprio anexo à tabela A para determinar o tempo requerido de resistência ao fogo. Obtida a altura da edificação, combina-se a linha de ocupação e uso com a coluna de altura. Nesse caso, temos a linha da escola. Vamos lá, pessoal. Qual foi a ocupação utilizada no teste? Escola. Escola que grupo, pessoal? Grupo E. Educacional e cultura física. Está aqui selecionado. Qual foi a altura da minha edificação? 15 metros. Do piso mais inferior até o piso do pavimento mais superior, mais elevado, nós temos 15 metros. Vai dar classe P3, que está variando entre 12 e 23, os 15 metros. Então, cruzando nossa linha do grupo com a coluna da altura, precisamos de um tempo requerido de resistência ao fogo dos elementos da construção desta edificação de pelo menos 60 minutos. Veja só, 60 minutos. Bem, pessoal, espero que tenham a IT. Ela é curta, porque a IT trata, no caso, de todo o tempo de requerido de resistência ao fogo já elaborado e calculado em laboratórios e através de métodos analíticos, matemáticos analíticos. Então, fica aqui as referências utilizadas, que foi a própria instrução, técnica 08, resistência ao fogo dos elementos de construção, e também uma aula de resistência ao fogo dos elementos de construção do curso de Vistoria de Segurança contra Incêndio, realizado em 2019 em Vitória de Conquista, pelo soldado Bruno Palles Nunes. Fico à disposição dos senhores para qualquer dúvida. Estarei deixando meu e-mail abaixo para que os senhores possam tirar suas dúvidas e também estou esperando os senhores para as próximas aulas. Um grande abraço.